Senhora senadora Ana Rita, que preside a sessão na noite de hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Zezinho, que nos servem até essa hora, senhoras e senhores, o tema que me traz à tribuna no dia de hoje, inclusive foi tratado há pouco pelo senador Jaime Campos, com maestria. Mas merece, já estava desde a semana passada fazendo um estudo sobre este tema e merece cada vez mais falarmos e enaltecermos este assunto, que é o desempenho da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, do agronegócio brasileiro. E desde que cheguei à casa, o senador Aníbal Diniz, que agora preside a nossa sessão do Senado Federal. Desde que cheguei ao Senado Federal, tenho defendido e preocupado com frequência no sentido de chamar a atenção de todos para a importância da produção agropecuária na vida do nosso país. Afinal, como representante de um estado, o estado do Paraná, cuja produção rural é destacada, preponderante na economia do meu estado e do meu país, do Brasil. E ainda como filho de um pequeno produtor agrícola que trabalhou efetivamente na agricultura, onde adquiriu o meu sustento até os 18 anos, tenho a exata noção do quanto os resultados do campo têm feito nos últimos anos pelo Brasil e, sobretudo, o quanto ainda podemos fazer e poderá fazer. Em diversos pronunciamentos dessa tribuna, destaquei a participação do agronegócio no PIB brasileiro e na balança comercial do país. Em 2012, não foi diferente. Afinal, o desempenho do setor industrial brasileiro piorou. É de conhecimento de toda a nação brasileira que nós estamos passando por um processo de desindustrialização no país, ou a indústria não tem crescido suficientemente para gerar emprego e renda conforme nós precisamos. Mas, senhoras e senhores, não tenho dúvida que, mais uma vez, a economia nacional foi salva, em grande parte, pela agricultura e pela pecuária do Brasil. Somente no ano passado, as duas atividades cresceram 18,2%. Este foi o crescimento da agricultura, da agropecuária no Brasil no ano de 2012. 18,2% foi o crescimento. Mais alviceira é a notícia de que neste ano, no ano de 2013, será colhida a maior safra deste país, da história desse país. Serão 185 milhões de toneladas de grãos, a estimativa do Ministério da Agropecuária, da Pecuária e Abastecimento, Ministério da Agricultura e da Conab. O volume recorde reforça a expectativa de que o país alcance, até a próxima década, o posto de maior fornecedor de alimentos do planeta, desbancando os Estados Unidos da América. Aliás, senhora senadora Ana Rita, senhor senador Aníbal Diniz, já em 2013, e o que ocorreu também em 2012, o que parecia impossível há muito tempo, ou há pouco tempo também, superamos a produção norte-americana de soja, atingindo mais de 82 milhões de toneladas, atingiremos este ano.
e no ano passado foi por uma situação atípica, por conta da seca nos Estados Unidos, que nós superamos. Mas esse ano não. Esse ano nós vamos superar pela nossa eficiência e pela produtividade do Brasil. Ou seja, o Brasil vai se tornar, pelo segundo ano consecutivo, o maior produtor de soja do planeta. A revolução no campo, conseguida em grande parte pela conquista do Cerrado como nova fronteira agrícola, não confirma só uma vocação brasileira para ser celeiro do mundo, mas consolida também o setor agropecuário na posição de âncora da estabilidade da economia brasileira. O saldo positivo da balança comercial brasileira em 2012 foi o pior nos últimos 10 anos, com apenas 19,4 bilhões de dólares. Um tombo de 34,8% em relação ao ano de 2011. Esse é o saldo da balança comercial brasileira. Esse resultado teria sido ainda mais negativo se não fosse o superávit anual das exportações da agropecuária. Superávit de 79,4 bilhões de dólares. O saldo positivo da balança comercial brasileira como um todo foi 19 bilhões. Só o agronegócio teve saldo positivo de 79 bilhões de dólares. Em outras palavras, sem o setor rural brasileiro, qual financiou 60 bilhões de dólares do rombo dos demais setores da economia. Esta atenção que eu quero chamar de todos vocês. O agronegócio ajudou a cobrir os 22 bilhões de dólares gastos pelos turistas brasileiros no exterior, e nós temos que repensar o turismo no Brasil para tornar competitivo com o turismo mundial. E mesmo com a queda de 5,3% das exportações no ano passado, para 242 bilhões de dólares, o total das exportações brasileiras, foram garantidos 96 bilhões, ou 40% das vendas externas foram garantidas pela produção no campo, pelo agronegócio, pela agricultura, pela pecuária. E mais, quase metade das reservas cambiais do país, um seguro anticrise superior a 360 bilhões de dólares, saiu do setor rural. Este é o nosso Brasil, que nós temos que enxergar que ele existe além das nossas cidades, que está suportando a economia deste Brasil, o PIB positivo, que está suportando a balança comercial positiva e que leva com qualidade, com responsabilidade, alimentos nas mesas de todos os brasileiros e em muitas regiões deste planeta. A verdade, senhoras e senhores senadores, é que o agronegócio é hoje o segmento produtivo que mais contribui para o desenvolvimento nacional, sendo o principal responsável há anos pelos sucessivos superávites da balança comercial e por cerca de 30% dos empregos formais no Brasil. Se antes o setor era visto como atividade socialmente atrasada, atualmente corresponde ao segmento da economia que mais incorpora tecnologia de produção e mais investe na qualidade da mão de obra. As inovações no campo brasileiro são aplaudidas internacionalmente e consideradas referência, especialmente para as regiões dos trópicos, tanto na América Central quanto na África. Um estudo sobre produtividade agrícola em 156 países, publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, mostra que na primeira década do século o país avançou 4%, o que representa mais do que o dobro da média mundial em produção de alimentos. E o mais importante, fez isso preservando, senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência, que representa um estado do norte brasileiro, da nossa Amazônia, preservando 61% do território nacional
em mata nativa, utilizando tão somente 27,7% do território nacional como área para produzir alimentos. O Brasil possui a maior área agricultável do mundo, com cerca de 240 milhões de hectares, e os melhores índices de produtividade em várias culturas, e isso tudo, senhoras e senhores, dentro de um contexto favorável de estoques mundiais de alimentos em queda e demanda global crescente, puxado pela elevação do consumo das classes médias de países emergentes, sobretudo os asiáticos. E o melhor de tudo isso é constatar que, apesar da tendência natural do agronegócio ser puxado pelos altos preços dos grãos, o setor no Brasil continua se diversificando. Uma prova disso é que o Brasil lidera o comércio mundial de 5 dos 10 itens agropecuários principais do mundo. Por exemplo, o café, o açúcar, o suco de laranja, a soja, a carne de frango, além de deter o maior rebanho bovino do planeta, com 213 milhões de animais. Cumpre ainda destacar que, de forma relativamente simples, podemos acrescer 80 milhões de hectares à produção nacional sem derrubar uma árvore sequer. 80 milhões de hectares poderão ser reaproveitados ou melhor aproveitados para a produção agrícola no Brasil. Trata-se das áreas degradadas, em geral, pastagens onde já começa a prosperar a experiência da integração lavoura-pecuária-floresta, onde o governo brasileiro tem um programa específico para executar de forma objetiva e exemplo para o mundo, que é o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Senhor presidente, além disso, com pouco investimento, a chamada agricultura de baixo carbono pode representar uma revolução dentro da própria revolução que é a agricultura hoje no Brasil, com novos recordes de produtividade. O futuro, senhoras e senhores, é promissor, porém é absolutamente fundamental estarmos atentos para sanar os velhos gargalos, como, por exemplo, a nossa infraestrutura limitada e a ausência de políticas para evitar quedas expressivas de cotações. Isso também é uma segurança para a inflação. Se nós tivermos uma estabilidade no preço dos produtos agrícolas, não teremos essa variação, ficaremos suscetíveis a determinados movimentos do mercado ao redor do planeta. Um estudo do Banco Mundial mostra que, se as barreiras internas às exportações de alimentos, representadas pela infraestrutura e pela burocracia, fossem tiradas, o desempenho internacional do agronegócio brasileiro melhoraria de imediato em 4,7% a sua eficiência. Os entraves externos, por sua vez, representam quase 1% deste crescimento. Ainda temos a batalha contra o protecionismo agrícola no mundo, sobretudo na zona do euro, na Europa. Além disso, senhor presidente, o Banco Mundial, o BIRD, revela que em 10 anos o custo do frete rodoviário de cargas no Brasil disparou 203%, bem mais do que os nossos concorrentes diretos, como os Estados Unidos, 53%, e a Argentina, tão somente 42% no mesmo período. O custo da produção, dentro desse custo da produção, nós temos também que levar em consideração, hoje ainda, a nossa ineficiência portuária. Não me canso de dizer e citar exemplo como o do Porto de Paranaguá, aonde um navio que chega carregado de fertilizantes
para ser o alimento da agricultura brasileira fica atracado 60, 90 dias esperando para descarregar, ao custo de milhares e milhares de dólares, chegando alguns deles a 2 milhões de dólares, o custo tão somente pago pela estadia na Baía de Paranaguá. O Brasil hoje paga, vai embora esse dinheiro, 3 bilhões de dólares em ineficiência portuária. Quem paga isso? São duas pessoas, o produtor e o consumidor. Não tenham dúvidas disso, que isso impacta diretamente no nosso chamado custo Brasil. E por isso, senhor presidente, nós temos que enaltecer a postura da presidente Dilma Rousseff, que tem adotado de forma concisa a otimização dos modais de transportes, lançando programas específicos, capitaneados pela ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, aonde nós vamos dar uma solução para estes modais de transportes que são o impacto maior no custo da produção brasileira. Só no Paraná haverá um investimento do governo federal de R$1 bilhão no Porto de Paranaguá, 850 milhões de reais para a dragagem e mais 150 milhões de reais para otimizar os acessos ao Porto de Paranaguá. No Paraná também, nós vamos fazer uma nova ferrovia que liga Guarapuava até o Porto de Paranaguá. E eu, como senador da República daquele estado, já sugeri e foi acatado no PPA, no Plano Plurianual do Governo Federal, uma emenda de R$1 bilhão e 500 milhões de reais para nós fazermos essa nova ferrovia. Ações como esta vão levar ao barateamento do transporte, aonde mais dinheiro vai ficar no bolso do brasileiro, mais dinheiro, mais recursos vão ficar no bolso dos produtores rurais, do cidadão brasileiro, porque vai pagar menos pelo consumo. Mais dinheiro vão ficar nos nossos municípios, no nosso estado, no nosso país. Senhor presidente, acredito que nesse primeiro semestre nós faremos grandes revoluções do ponto de vista legislativo, na regulamentação das questões dos portos, dos aeroportos, das ferrovias, destas medidas que o governo tem mandado ao Congresso Nacional na forma de medida provisória para que nós aqui possamos rapidamente fazermos também a nossa parte em função deste desafio que é a diminuição do custo Brasil. Em 10 anos, o Brasil pode saltar do patamar de 180 milhões de toneladas de grãos para 280 milhões de toneladas, e considerar-se como celeiro do mundo, quando certamente a questão da segurança alimentar terá ainda mais relevância na geopolítica mundial. Estive como representante desta casa, do Senado Federal, na Rio+20, e lá eu ouvi do Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, que o mundo vai precisar de 50% a mais de alimentos até 2050. E que o Brasil será o grande responsável por essa produção, para alimentar aqueles que ascendem de classe e a população que será 30% maior, população mundial, do que é hoje no planeta. Senhor presidente, senhora senadora, como disse no início desse pronunciamento, falar do desempenho do agronegócio brasileiro é algo que muito me orgulha. E tenho certeza que orgulha a todos nós, senadores e brasileiros. Enalteço a atuação do governo brasileiro através, senhor presidente, de todos os seus setores, em especial do Ministério da Agricultura e Abastecimento, do ministro Mendes Ribeiro, que não tem medido esforços para otimizar ou para dar soluções rápidas ao anseio da comunidade agrícola brasileira. E espero que o governo federal, conduzido pela presidente Dilma Rousseff, continue e amplie o incentivo que vem dando à produção rural no país, valorizando nessa nossa
agricultura familiar, aprimorando nossa infraestrutura para o escoamento da nossa produção, garantindo o crédito para o financiamento do setor e assim contribuindo cada vez mais para que o Brasil se transforme no maior produtor de alimentos do mundo. Senhor presidente, para encerrar, eu quero fazer uma última reflexão. Nós vivemos no Brasil uma ligeira desindustrialização. E eu disse à presidente Dilma Rousseff, uma oportunidade que estive de ir com ela ao Paraná, numa feira agropecuária, no show rural em Cascavel e também em Arapongas, na inauguração de uma agroindústria familiar no assentamento rural. Eu disse a ela, o setor rural hoje fabrica mais máquinas do que o Brasil fabrica de carros. O agricultor ele está trocando as suas máquinas antigas por uma máquina nova, eficiente, porque o custo da manutenção da máquina antiga é mais caro do que a prestação de uma máquina nova. Máquinas que chegam ao preço de R$1,5 milhão, R$1 milhão, uma única máquina como uma colheitadeira de grande porte. Isso gera emprego e renda também na cidade. Este é o agronegócio brasileiro, senhor presidente. E da minha parte, continuarei defendendo, exaltando este setor brasileiro como segmento fundamental para o futuro desse país. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, mais uma vez, ao povo brasileiro de poder estar aqui no Senado da República defendendo este país, que tem na sua base a agricultura. Nós fomos, desde o início, um país que se sedimentou em cima da agricultura brasileira e ainda hoje vamos numa reunião da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, para receber desta organização a agenda parlamentar dos projetos que mais interessam ao setor e tramito no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.